irmãs, boa noite a todos. Boa noite. Uma noite gelada, né? Mas já vai esquentar. Porque o tema de hoje, meus irmãos, é um tema bem delicado, um tema necessário e que pouco falamos. Geralmente, quando nós entramos nessa questão família, no mês de maio eu falei sobre mães e falei de família. Agora no mês de agosto também estou fazendo um ciclo de palestras falando sobre a importância da paternidade, que também pouco falamos a respeito. Mas nós falamos da família em geral, né? Que faz parte. Porém, sobre os nossos relacionamentos conjugais, nós falamos ainda pouco. E nós devemos falar mais. Porque é o princípio, é onde tudo se inicia, na união de dois seres. Mais adiante nós vamos ver isso. Eu trabalho em um grupo de estudos. Nós estudamos o Livro dos Espíritos e é um grupo rotativo. O que acontece com esse grupo? Sempre entram pessoas novas. E o que me chama a atenção é que quem está chegando faz perguntas. E essas perguntas nos levam sempre a uma reflexão. Estava em uma tarde, nesse grupo, quando chegou uma senhora, uma jovem senhora, e ela falou: olha, eu não gosto muito de palestras que se falam sobre família. Porque geralmente o palestrante fala de pai, mãe e filhinhos. Esta é a ideia a respeito da família. E eu e minha filha, e eu tento conduzir o meu lar de uma maneira muito harmoniosa. Eu e minha filha fazemos o evangelho no lar, falamos de Jesus. Eu e minha filha somos uma família. Então, meus irmãos, nós temos as configurações familiares e nós não vamos entrar nessa questão agora. Mas o lar é a pequena oficina. É onde tudo começa, tudo inicia, independe de quantas pessoas vivam nesse lar, certo? Mas tudo inicia com a união das pessoas. Eu sozinha, eu sou indivíduo. Eu com outra pessoa, eu já começo a formar a família. E aí tudo inicia lá. No namoro. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que Kardec nos disse em 1864. Lá no capítulo 22 do Evangelho, no item 3, ele diz assim: mas na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não apenas pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua entre os esposos fosse transmitida para os filhos, e não fosse só um, mas os dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Ou seja, em 1864, Kardec trouxe essa mensagem: união dos seres, ou seja, independente de ser um homem e uma mulher, né? A união dos seres, o que forma uma família. Joana de Ângeles, ela nos disse que o lar é a primeira escola das almas, ou seja, é ali que tudo inicia. Mas esse início, se nós formos analisar dentro de uma visão espírita, tem um processo, é uma construção, é uma caminhada. E nessa construção nós vamos iniciar lá pelo namoro. Se der certo esse namoro, vai para o casamento. Nesse casamento nós vamos enfrentar a convivência, os desafios da vida conjugal, ciúmes. Vamos entrar nessa questão do sexo, os filhos. Se nada der certo, ou seja, se algo falhar nessa caminhada, o divórcio. E aí, para finalizar, nós vamos falar sobre o êxito no convívio conjugal. Então, vamos iniciar aqui falando do namoro. O que é o namoro?
O namoro, meus irmãos, é um encantamento. Então Deus permite que duas pessoas, elas se encontrem, já que nós estamos aqui para fazer os acertos, né? Para reajustar. E nós não nos encontramos aleatoriamente, porque a família é um projeto divino. Olha só, Deus não tem projetos aleatórios. Não é como nós, tá? Que fazemos os nossos projetos aleatoriamente, não. Deus faz projetos para que deem certo. Então, nos permite os reencontros, o encantamento. Nós encontramos uma pessoa, nós olhamos para ela e nós nos encantamos, ou seja, afinidade. Eu reconheço, o espírito imortal reconhece aquela criatura. E aí, nesse encantamento, tudo fica fantástico, não é? Tudo fica maravilhoso. Quem já se apaixonou aqui já sabe, né? Tudo fica lindo, tudo fica florido, tudo vira poesia. Nós nos tornamos mais dóceis, mais sensíveis, não é assim? Então, essa é a primeira fase. É quando você reencontra alguém, né? Porque nada é por acaso, os nossos reencontros são planejados. Então nós reencontramos aquela criatura e nós nos encantamos. Esse é o primeiro processo. Aí Divaldo Pereira Franco nos diz assim: quando esse relacionamento, esse namoro, aqui no livro, Divaldo responde no volume 2, ele fala assim: quando esse encantamento ele dura por mais tempo, o que acontece? O que acontece? Nós começamos a fazer planejamentos de vida a dois. Ou seja, nós nos sentamos e conversamos com a outra pessoa. Pensamos, vamos alugar uma casa, ou vamos comprar um apartamento, ou vamos comprar, ou vamos construir uma casa. Não fazemos esses planejamentos? Nós conversamos. Mas aí Divaldo diz: quando nós pensamos em nos unir a outra pessoa através do casamento, nós levamos conosco aquela ideia de que aquele casamento vai me levar para uma viagem à felicidade plena. Ou seja, eu levo comigo as minhas frustrações, os meus traumas, e eu quero que o outro seja a solução dos meus problemas. Eu deposito no outro todas as minhas expectativas. Eu quero que o outro me satisfaça. Eu quero que o outro feche aquela lacuna, aquele trauma que eu levei comigo. Ou seja, que ele preencha o meu vazio existencial. E o que acontece? Com o passar do tempo, aquele encantamento do início, ele vai desaparecendo. Ele vai desgastando, que é normal, porque nós não vamos ficar sempre encantados. Aquele encantamento, ele precisa se transformar em um amor, aquele amor verdadeiro, aquele amor que Jesus nos ensinou. Aquele de fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Aquele sentimento de que existem outros valores e que nós encontramos um companheiro de jornada. Ou seja, aquele encantamento é para ser transformado e não para acabar. Ou seja, acabou o encantamento do namoro e aí desaparece tudo? Não. Mas o que acontece? O que tem acontecido na atualidade, meus irmãos? Na atualidade, nós estamos enfrentando aquela questão muito simples. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu atendo algumas pessoas, alguns casais, e as pessoas trazem aquelas reclamações que parecem ser simples, mas que no dia a dia, com o passar do tempo, isso vai se agravando. Eu quero transformar aquela pessoa por quem eu me encantei. Ou seja, eu me caso porque eu me encantei por ela. Mas depois de estarmos juntos, eu quero transformá-la em outra pessoa.
Eu não a aceito do jeito que ela me mostrou ser. Porque enquanto nós estamos namorando, o que acontece é que nós só mostramos o lado bom. Só o lado bonito, só a boneca. Ou seja, eu me arrumo para esperar o meu namorado. Então eu estou sempre em pecado. Ele só vai ver o lado bom. A pessoa cheirosa, a pessoa gentil, da mesma maneira, a namorada. Ela só vai ver o lado cavalheiro. Só o lado bom. Não vai enfrentar o mau humor, o dia a dia. E aí quando nós juntamos lá as escovas de dentes, que é assim que um amigo meu fala, né? Aí nós começamos a perceber que o outro tem imperfeições. Tanto quanto eu. E aí eu não me conformo. Eu tento modificar aquela criatura, eu tento mudá-la. E ela também, né? Agora eu me casei, eu vou transformar essa pessoa em outra pessoa. E aí, meus irmãos, nós não conversamos sobre isso durante o namoro. Nós não nos mostramos como nós verdadeiramente somos. E aí nós vamos enfrentar uma grande dificuldade, que é a vida real. A vida real a dois. Né? Aí nós vamos ter que quebrar o nosso egoísmo, nós vamos ter que deixar de lado o meu eu, porque agora eu não sou mais sozinha, somos nós, somos dois, ou três aí quando vem os filhos, mas vamos iniciar aqui, vamos devagar, né? Vamos falar do nós, de dois. Porque quando vem os filhos, o que acontece? Agora no mês de maio mesmo, falando em relação às mães, a importância da maternidade, eu disse, se nós formos perguntar a uma mãe, quem é que você gosta mais? Do seu marido ou do seu filho? Qual vai ser a resposta? Do filho, olha só o couro aí, né? Que beleza. Mas aí vem a doutrina espírita e ela nos esclarece o seguinte, que nós somos o resultado de muitas existências. Ou seja, o filho desencarna, o marido desencarna, e aí nós renascemos, nós retornamos em outra existência, o marido volta daí como filho, e o filho volta como marido. E daí de quem é que a mãe gosta mais? Do filho, que foi o marido na vida anterior. Ou seja, nós gostamos mesmo é do nosso egoísmo. Eu gosto mais do meu filho porque o filho é meu. Porque eu tenho essa ideia de que o filho é meu, o marido é o filho da outra. Então nós criamos um problema no nosso relacionamento conjugal partindo daí. Porque se eu inicio com aquela pessoa e os filhos fazem parte, ou seja, naquele núcleo familiar, todos fazem parte, eu deveria amar a todos. Por que existe a família, meus irmãos? A família é justamente a pequena oficina onde nós vamos nos preparar para o macro. Nós vamos sair do micro. Nós vamos para o macro. É uma preparação, é só uma preparação. Aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, significa o seguinte, que nós devemos amar a todos da mesma maneira. O amor incondicional que Jesus nos ensinou não é o amor maternal que nós inventamos, tá? Essa foi invenção nossa. O amor incondicional, aquele que mais se aproxima do amor de Deus, é o amor materno. Tá certo. Mas não é para ser só assim. Não é para ser só o amor materno. É para que eu ame aquela pessoa que eu escolhi para ser o meu companheiro de caminhada, de jornada. É para que eu estenda esse amor que Jesus me ensinou para todos. Mas isso vai começar com o mais próximo. Quem é o mais próximo? Quem é o mais próximo? Eu mesma, tá? Eu sou mais próximo de mim. Então eu preciso me amar. O autoconhecimento é justamente para que eu me ame,
Porque a partir do momento que eu aprender a me amar, que eu me autoconhecer como um ser divino e único, quando eu me autoconhecer como uma criatura de Deus, eu vou aprender a me respeitar. A nossa irmã acabou de ler aqui na frente, né? Um texto de Joana de Ângeles, em relação à traição, em relação a enganar o outro. Quando eu me amo, quando eu cuido desse eu mais próximo, do meu mais próximo que sou eu passo a me respeitar. Eu me respeito, eu não aceito qualquer coisa, tá? Porque o amor verdadeiro, ele é exigente, sim. Eu não aceito, eu prefiro ficar sozinha do que ser humilhada, do que ser maltratada ou ser traída por alguém. Tá? Então, quando eu me conheço, quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu me valorizo, eu começo a aprender a valorizar os outros, porque eu seleciono as pessoas com quem eu vou conviver. Eu não vou me casar com alguém para modificar esse alguém. Não, eu vou me casar com essa pessoa, eu vou me unir a essa pessoa, porque essa pessoa é alguém que eu me disponibilizei a conhecê-la antes do matrimônio. Eu quis conhecer quem realmente é essa pessoa. Eu não fiquei encantada com a fantasia, com a roupa que o outro veste, com a maquiagem. Não. Eu me encantei com aquela pessoa, com o que aquela pessoa tem interiormente, com o que ela é, como ser. Porque nós somos muito maiores do que o sapato que nós usamos. Nós somos muito maiores do que a roupa que nós vestimos. Nós somos muito mais do que a aparência. Porque é muito fácil sustentar a aparência, uma máscara, durante algum tempo, tá? Durante 3, 4, 5, 6 meses de namoro. Agora, durante 20, 30 anos de casados, não dá. A máscara vai cair. E isso nós vamos acabar se nós não nos amarmos, se nós não estivermos firmes no nosso propósito de construção, porque casamento é construção. O relacionamento a dois é uma construção, meus irmãos. E nós precisamos entender isso. Questão 695 é o Livro dos Espíritos. Casamento quer dizer a união permanente de dois seres. É contrária à lei natural? Essa foi a pergunta que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fez aos benfeitores espirituais. E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, é um progresso. Agora, é um progresso que exige de nós trabalho, luta. O Papa Francisco, há poucos dias, em uma entrevista, ele falou sobre essa questão do romance, né? Do amor. E ele diz que nós estamos muito equivocados em relação ao amor. Nós pensamos que o amor é aquele tocar de violinos. Que tem que estar tudo perfeito sempre, né? Aquele encantamento. E ele diz assim, usando até uma mãe como exemplo. Ele, veja uma mãe quando o filho é pequeno, quando o filho é bebê. O filho chora, acorda de madrugada, tem que trocar fraldas, fica doente o tempo todo, tem que correr para o médico, dá uma trabalheira danada, dá um cansaço. E a mãe deixa de amar o filho por causa disso? Responda. Não. O amor se fortalece através do trabalho. Nós amamos, veja bem, a pessoa que nós mais amamos é a pessoa que mais nos dá trabalho. É a pessoa que nós mais amamos, são os nossos filhos. E são os que mais nos dão trabalho. Durante uma vida toda, a partir do momento que você é mãe, você é pai, você trabalha. Quando você estiver vivo, você vai estar trabalhando, você vai estar preocupado. Então é assim, meus irmãos, não vamos esperar que o amor, ele vai nascer de um momento, daquele momento de fantasia, do toque de violinos. Como diz Papa Francisco, é lavoura, é trabalho, é disposição, é entrega. Principalmente entrega.
principalmente, é compreender que nós estamos aqui para a construção. Agora, essa construção, meus irmãos, ela precisa ser bem analisada dentro de uma ótica espírita. Porque na questão 920, Allan Kardec vai perguntar aos benfeitores espirituais: é possível o homem gozar de uma felicidade plena sobre a terra? E os benfeitores vão responder que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Aí tem um ponto e uma vírgula e continua a resposta dizendo: mas cabe a ele, cabe ao homem, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se possa ser sobre a terra. Ou seja, é a responsabilidade de cada um de nós buscar a nossa felicidade, buscar o nosso bem-estar. Por isso a importância, eu vou voltar um pouquinho, a importância do amor próprio. De eu gostar de mim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Porque quando eu me amo, eu respeito os meus limites. Eu não vou ficar ao lado de uma pessoa, como nós temos ouvido aí, meus irmãos. É assustador. É assustador a quantidade de violência que algumas pessoas estão sofrendo dentro dos matrimônios. E algumas pessoas acreditam que devem continuar sofrendo. Não, nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para buscar sermos felizes dentro das nossas escolhas. Buscar a felicidade, não a felicidade plena, mas buscar o equilíbrio. Estar bem ao lado da outra pessoa, estar bem com aquilo que eu escolhi para a minha vida. Então, para isso nós precisamos nos respeitar. A convivência, ela não é fácil, mas ela fica muito mais difícil quando nós não fazemos planejamentos. Quando falta o planejamento, quando falta o conversar, o diálogo, né? Quando falta isso, meus irmãos, fica muito difícil. Porque se você não conhece o outro, se você está convivendo com uma pessoa que você não pode confiar, fica complicado mesmo. Né? Fica complicado porque aí um quer uma coisa, o outro quer outra. E vocês começam a andar na contramão. Na contramão. E chega um momento que todos aqueles que estão à nossa volta estão percebendo isso. Pô, peraí, alguma coisa está errada. Né? Ou seja, o que começa errado e sem diálogo, sem uma conversa franca e honesta, não pode dar certo. O que nós esperamos de um relacionamento que duas pessoas não conversam, né? Não discutem? Eu não falo para meu marido o que eu quero, o que eu gosto, o que eu gostava de fazer antes de casar, por que eu tenho que mudar completamente? Não, nós precisamos conversar para os dois andarem no mesmo caminho, o sol, né? Aquela busca do sol, aquela busca de algo agora, não sozinha, não com o meu egoísmo, não com a minha vaidade, não com o meu orgulho, mas a ideia muito clara de que o outro é meu companheiro de jornada. O outro está comigo para me fortalecer e para que eu possa fortalecê-lo também. Então, essa é a ideia da união conjugal. E se nós sofremos nos dias atuais, é justamente por não termos essa compreensão, ou por não ter sido feito aquele planejamento, sabe? Assim como nós planejamos de comprar a casa, ou de alugar uma casa, nós deveríamos ter feito o planejamento. Como vai ser a nossa vida a dois? Né? O marido diz, pô, eu gosto de jogar futebol, eu gosto de assistir o futebol. E a esposa, ah tá, eu também gosto de tomar um café com minhas amigas. Isso é conversado antes, meus irmãos? Muitas vezes não. E aí o que acontece? Aí depois de alguns dias ou meses de casado, o marido chega em casa e diz para a esposa, eu quero ir para o futebol. E ela, por outro lado, pois é, eu quero sair com as minhas amigas. E aí? Eles vão entrar num acordo. Começam as discussões, começam os problemas, o ciúme, os maus tratos, e acabam que a união fica fragilizada. Então nós precisamos de
dialogar mais, olhar mais, olho no olho, ou entender que somos seres individuais, mas a partir do momento que nós nos permitimos conviver com o outro, nós precisamos estar dispostos a aceitar o que esse relacionamento vai nos trazer. E o que é que nós vamos oferecer de melhor para o outro também. Porque amar o outro é querer o bem do outro. É compreender que o marido tenha tanta importância quanto o filho. Né? Que eu não posso separar e dizer, não, eu amo mais o meu filho que o meu marido. Porque se meu marido se separar, ele vai para um lado, vai para o outro, eu não tenho ligação nenhuma mais consanguínea com ele. Não é assim. Né? Nós precisamos compreender que se nós estamos juntos, existe um planejamento. Né? Existe uma missão, existe uma tarefa a ser cumprida juntos, há reajustes. E para que isso dê certo, para que isso funcione, nós precisamos realmente, verdadeiramente, meus irmãos, nos disponibilizar a sermos pessoas melhores, primeiro para mim mesmo e depois para com o outro. Os desafios que nós vamos enfrentar juntos, nós não sabemos. Felizmente, né? Já imaginou se nós soubéssemos tudo que nós vamos passar durante essa trajetória? Nós temos, então, a bênção do esquecimento quando nós chegamos aqui. Então, ao reencontrarmos a outra pessoa, nós não sabemos quem ela foi, como ela será. Agora, nós estamos aqui com uma missão. Estamos aqui para aprender, para aperfeiçoar, para tentar nos melhorar. Essa é a proposta, né? Vamos lá. Sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Olha só. Entramos nessa questão. Eu trabalhei algum tempo atendendo alguns jovens casais. Eu conversava com a mulher, eu conversava com o marido, e aí as pessoas me colocavam a seguinte questão, o seguinte problema. Não estou feliz na minha vida conjugal, porque a partir de um determinado momento acabou a atração sexual. E aí eu perguntava, vem cá, vocês conversam sobre isso? E os dois me respondiam que não. Vejam bem, meus irmãos, nós precisamos conversar. Mais uma vez a questão do diálogo, que é importante. Nós precisamos falar a respeito, falar o que nós sentimos. Porque no passado, o que nós tínhamos? Uma família, um pai, uma mãe, que eles nos passavam, eles nos ensinavam aquilo que eles sabiam. Não é? As coisas mudaram. E felizmente hoje, nós temos essa liberdade de chegar um para o outro e falar o que nós desejamos do outro. O que nós esperamos. Porque se eu estou ao lado da pessoa, porque eu me encantei um dia, com quem eu tive uma atração muito forte, e hoje eu estou ao lado dela, estou convivendo com ela, e eu não sinto mais essa atração, eu estou com um problema. Nós estamos, o casal está com problema. E esse casal precisa conversar a respeito. Né? Que eu digo que alguém vai me procurar para conversar a respeito disso, é porque quando uma pessoa procura ajuda para falar de determinado assunto, ela está se sentindo doente. Ela não está bem dentro daquela situação. E aí quem é que pode resolver isso? O psicólogo? O psiquiatra? Né? O médico? Não, meus irmãos. Quem pode resolver isso é o casal. Né? Quem pode resolver isso são os interessados no assunto. Vamos sentar e vamos conversar. O que é que você deseja? O que é que você quer? E principalmente nós mulheres, que nós fomos muito castradas no passado. Né? Muito castradas. Eu falo isso, estou chamando isso para mim, eu, com 50 anos de idade. O que minha mãe me ensinava realmente era aquilo que ela sabia. E aí nós não tínhamos essa liberdade, essa intimidade de chegar para o parceiro e falar, olha, eu tenho meus desejos também. E é saudável.
É saudável falar sobre isso. Chico Xavier, lá no livro Sexo é Espírito e Vida a Serviço da Felicidade e da Harmonia do Universo. Essa foi a psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel no livro Vida e Sexo. Olha só. Então fala dessa força que é a questão sexual. Meus irmãos, é uma energia canalizada que é muito importante, que faz bem, não tem nada de feio, de vergonhoso, tá? Isso já ficou no passado. E nós precisamos compreender isso para ter uma vida saudável. Para que nós possamos ter uma vida saudável, a partir do momento que nós falamos exatamente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós desejamos, e nós permitimos que o outro também nos fale de seus desejos, que o outro também nos fale o que ele sente. Eu tenho uma amiga que ela é católica, e ela, às vezes, ela me chama para ir assistir a missa. E eu estava lá na igreja, e eu ouvi uma música que talvez vocês aqui conheçam. E a música, tinha um trechinho daquela música que dizia assim, ó, que marido e mulher não se traiam, nem traiam seus filhos. Olha só, Padre Zezinho. Bem, eu ouvindo essa música, eu prestei muita atenção num trechinho dessa música, nesse trechinho dessa música, e eu fiquei refletindo a respeito disso. E aí eu fico me perguntando, e eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quando é que marido e mulher traem seus filhos? Veja bem. Porque o meu relacionamento com meu filho, o relacionamento do meu marido com o filho, é diferente do relacionamento que nós temos marido e mulher, certo? É diferente. Sabe quando é que nós traímos os nossos filhos? E eu vou dizer para vocês, porque eu ouvi isso de muitos jovens a quem eu atendi. Nós traímos os nossos filhos quando nós levamos uma vida miserável, o casal, um ao lado do outro, e chega lá no finalzinho da nossa existência, nós chegamos para nosso filho e dizemos assim: eu vivi todos esses anos com o teu pai para poder te criar. Eu vivi todos esses anos com a tua mãe, levando uma vida miserável, infernal ao lado dela, por tua causa. Esse momento nós traímos os nossos filhos. Porque os nossos filhos não podem ser responsabilizados pelas nossas escolhas. A escolha é nossa. O querer conviver ao lado do outro, a escolha é minha. E mais uma coisa, meus irmãos. Nós temos uma ideia muito equivocada em relação à família e ao casamento. A família foi construída pelos dois, certo? Mas a família não termina porque o casamento não deu certo. Ou porque o casamento deu certo em determinado momento. O casamento acabou, mas a família não acaba. A família continua. Porque a família é base forte. A família é família, meus irmãos, isso aí não muda. O pai não deixa de ser pai. Não deixa de ter responsabilidade. A mãe não deixa de ser mãe. Não deixa de ter responsabilidade com os filhos. É assim que funciona. Nós precisamos tirar essas ideias equivocadas da nossa mente e parar de culpar os nossos filhos, os nossos amores, parar de trair eles, quando nós dizemos a eles: eu me sacrifiquei por tua causa. Não, nós estamos ali como pais e mães, cumprindo o nosso dever. Cumprindo o nosso dever. Agora, se eu quero ficar dentro de uma relação falida, é uma escolha minha. Não é culpa do meu filho. Então, isso nós precisamos compreender. Corre aqui que já está no final. Filhos, quando nós vemos os nossos filhos que chegam e representam uma parte muito séria da nossa existência, nós conseguimos compreender a grandiosidade que é esse presente de Deus. Tá? Os filhos, a energia vital que tem no meu filho, tem 50% minha e 50% do meu marido. Tá? São 46 cromossomos para as primeiras células da vida. 23 minhas, 23 do meu marido. Ou seja,
responsabilidade e amor é dos dois. Independente depois do casamento, o matrimônio ter dado certo, ou ter sido levado adiante ou não. Então, mas a mãe é mais importante. A mãe é mais importante porque ela carregou o filho 9 meses no ventre, tá? Agora, meus irmãos, a responsabilidade é a mesma. A mesma, tá? Nunca ouvi dizer de pai ter se divorciado de filho, tá? De filho a gente não se divorcia. Divorcia marido e mulher, filho não. Vamos lá. Então, nada de conflitos na frente dos filhos. Ciúme. É normal ou é uma doença? É normal, é? Não. Ciúme é uma doença grave. Grave, porque enquanto eu não me amo, eu não acredito que eu possa ser amado por outra pessoa. Então eu estou doente. Tá? Preciso me amar primeiro. Eu preciso me valorizar. Porque a pessoa que se ama, ela acredita que o outro ama ela também. Ela tem certeza disso. Tá? Ela não tem dúvida disso. E ciúme, meus irmãos, Divaldo conta também nesse livro a questão do ciúme. Ele conta a história de um casal que a mulher controlava o marido o dia todo. Tá? O marido ia para o trabalho, eu chegava no trabalho e me ligava para casa. Olha, querida, cheguei no trabalho. Querida, agora é a hora de eu fazer lanche. Querida, agora eu voltei do lanche. Era uma vida infernal. Tá? Ela, da mesma forma, retribuía também. Mas esse homem desencarnou. Olha só. E no dia do velório dele, chegou uma mulher com uma criancinha, com uma menina de uns 12 anos de idade, e as duas se debruçaram sobre o caixão e começaram a chorar. A viúva, então, ficou comovida, falou, de onde conhece o meu marido? E foi perguntar, me diga uma coisa, de onde você conhecia ele? E ela respondeu, eu tive um caso com ele durante 12 anos. E aí a mulher, então, pergunta, mas em que horário vocês dois se encontraram? E ela respondeu, na hora do lanche. Sabe por quê? Porque nós podemos achar que controlamos a pessoa, os passos dela. Nós não controlamos o pensamento de ninguém. Então o ciúme é uma doença. Quem é muito ciumento precisa se tratar. E urgente. Porque está faltando amor próprio. Está faltando acreditar no seu potencial. E nós precisamos compreender isso, meus irmãos, para ter uma vida saudável. Deixa eu correr aqui, já estou indo, tá, Ricardo? Divórcio. Vou só resumir aqui essa questão do divórcio, que está lá no capítulo 22, no item 5. O divórcio é a lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. Ou seja, quando um casal resolve se divorciar, é porque o casamento já acabou. Já não dá mais certo. E quando que é esse momento? Quando que é o momento exato? Segundo Divaldo, quando o respeito desaparece. Tá? Você não respeita mais o outro, é o momento de se divorciar. Eu não vou mais conseguir respeitar essa criatura. Eu estou maltratando. Isso pode chegar a uma tragédia. É o momento de cada um seguir o seu caminho. Tá? Portanto, o momento máximo é quando passamos a desrespeitar, a desconsiderar o outro, a desvalorizá-lo. É uma situação lamentável que deve ser interrompida por meio do divórcio, que é uma atitude saudável. Então, que nós possamos ter em mente, acima de tudo, que a única coisa que deve nos segurar ao lado um do outro é o amor. É aquele amor que nós desenvolvemos e que nos reabilita perante a nossa própria consciência. Tá? Quando eu consigo entender isso, êxito no convívio conjugal, de uma forma podemos buscar, de que forma podemos buscar esse êxito no convívio conjugal? Primeiro, fazendo um trabalho interior. E a doutrina espírita nos recomenda aquilo que eu falei anteriormente. O autoconhecimento. Eu vou me descobrir. Eu vou entender o que realmente eu quero. Qual é o meu papel nessa existência? Qual é o meu papel aqui? Como espírito imortal. Como aquele espírito que não está a caminho do túmulo.
que nós temos uma missão aqui na Terra. Nós viemos em missão, meus irmãos. Então vamos tentar nos autoconhecer, para depois poder compartilhar com o outro aquilo que eu tenho de bom, de melhor. Porque quando eu acredito que eu posso dar algo a alguém, eu não espero que o outro venha me completar, porque eu não sou pela metade, eu sou uma pessoa inteira. Tá? Eu não preciso que ninguém venha me completar. Eu preciso de alguém para caminhar ao meu lado. Então que nós saibamos disso, que nós possamos levar isso adiante de uma maneira bem saudável. E para encerrar, meus irmãos, eu trago aqui então uma mensagem que está em Paulo, 2 Coríntios, na carta, e que diz assim: ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todos os mistérios, conheça todas as ciências, ainda que eu possua tamanho e grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante, orgulhoso ou vaidoso, jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim. As línguas se calarão e as ciências, essas têm o seu tempo. E perfeito é o nosso conhecimento, como também perfeita é a nossa profecia. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu falava como criança, brincava como criança eu raciocinava. Homem feito, eu me despojei de todos os atributos de criança. Por enquanto, vemos Deus através dos espelhos, mas teremos a perfeita visão de Deus de face a face. Por enquanto, eu conheço Deus em partes, mas conhecerei Deus como eu sou por Ele conhecido. Temos hoje a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais excelente é o amor. Que Jesus, esse mestre amoroso, Ele possa nos conduzir todos de uma maneira amorosa. E quando nós fizermos as nossas escolhas de conviver ao lado de alguém, que seja por amor. Que assim seja, e graças a Deus.